Quando as pessoas falam assim, que os jogos virtuais hoje têm uma novidade, né, de você brincar com o real e o virtual, na verdade, quando você jogava futebol de botão, você já imaginava, fazia uma verdadeira encenação. Isso acontece no pebolim, ou totó, no joguinho de preguinho, todas as simulações do futebol, né, os simulacros do futebol estão ali. O totó incorporou na minha vida. Eu comecei a jogar totó assim, apostado, como se fosse um profissional. Comecei a jogar totó para poder beber refrigerante. O futebol teve esse volume todo porque ele gerou uma paixão dentro do país, entendeu? Eu poderia até arriscar em dizer que o totó nada mais é do que um videogame 3D. Desde pequeno eu gosto do virtual e do futebol real. E no real, meu pai torce pelo Flamengo, aí me botou no Flamengo quando eu tinha 8 anos. Aí comecei a jogar bola, aí tô aí até hoje. Eu sempre tive todos os videogames, né? Todas as gerações eu sempre tive, sempre gostei muito. Eu vivo do botão desde 1991. Compro barato e vendo caro. Esse é o lema. Na minha coleção hoje, eu tenho mais de 40 mil peças antigas. Eu gosto de confeccionar os botões, mas o meu grande lance é pegar os botões antigos, que são peças únicas, o material, a nuance, o desenho. Essa é a minha grande paixão, pelos botões antigos. O jogo de futebol de botão tem muito a ver com futebol de verdade. Tem tática, tem posicionamento, você tem que pensar a jogada. E, na realidade, o botão e o futebol caminham juntos. No real, você tem que ter um preparo físico que te dá todo o suporte porque você tendo a técnica, um preparo físico você evolui muito. Mas no virtual você tem que ter mais concentração. Se você não entrar concentrado, você perde a partida. Tem que estar totalmente desligado do mundo e ligar só ali no jogo para poder sair vencedor. A palavra jogar em inglês tem vários significados. Você tem jogar no sentido da loteria, mas você tem sentido no jogar de competição. São vários sentidos. Para o brasileiro, jogar é só um sentido, é competir. Todo domingo a gente tem um campeonato. Aí vem o pessoal, se reúne e hoje sai um campeão. A gente também faz diversões de campeonatos. Por exemplo, aproveitando a Copa do Mundo, esse ano, em junho, nós vamos fazer a Copa do Mundo do Botão aqui na Gávea. Nós temos um ranking da associação e cada campeonato nosso vai pontuando. Quando chega a 1000 pontos, tem direito a entrar no nosso quadro de beneméritos, que hoje são 16. Quando entrar o 17º, que é o último, não entra mais ninguém, só entra depois que alguém morrer. Aí a briga é para participar do nosso quadro. Aqui nós temos a CBFP, que é o Clube Belmonte Futebol Pebolim, com um calendário mensal com os campeonatos que rolam aqui. E além da Copa Belmonte Libertadores, nós temos a Copa do Brasil e nós temos a Copa Giovanni Niterói. Tem um nervosismo normal de campo, né? Como se fosse uma final de campeonato, uma final de Copa do Mundo. E na final é assim, né? O frio na barriga, mesma coisa. Entendeu? O que acontece em campo acontece na mesa do totó. Prestes a levantar a taça, quer dizer, é difícil. Tudo começou pela internet, né? Aqueles desafios, as pessoas gostam dessa competitividade, gostam de desafiar um ao outro, um bairro tem melhor que o outro, um prédio melhor que o outro. Então a gente resolveu juntar a galera e começar a brincar, né, de fazer torneio.
Depois disso, a gente viu que a coisa começou a ficar séria, as empresas começaram a se interessar nessa galera que consome, né? Nessa galera que usa o videogame. Então, eles começaram a patrocinar os eventos, né? E a coisa se tornou profissional. Hoje em dia, existe um calendário de futebol digital no Brasil e no mundo, né? Efetivamente, o virtual não é tecnológico só. Eu joguei futebol de botão à noite, quando eu tinha jogos noturnos, eu colocava vela em volta do meu campo de futebol de botão para simular as torres de iluminação. Então, não é uma novidade esse tipo de confronto entre o real e o virtual, e ele não é necessariamente tecnológico. No meu time, a torcida empurra, a torcida xinga, o treinador dá bolacha no time se estiver jogando mal, eu xingo o jogador, substituo. E cada um tem o seu cântico, cada um tem um hino, uma musiquinha, porque a galera grita, né, pra participar. Fred! Fred vai te pegar! Fred vai te pegar! O botão e o jogador de campo, eles têm um dia ruim. Às vezes aquele botão que você joga muito com ele, naquele determinado dia não vai funcionar, como na vida real. Aí tem que substituir, ele começa a agarrar, ele não desenvolve. Tá num mau momento, sai e entra outro. Eu tenho um amigo meu que tinha um botão que chamava Garrincha. Ele, na véspera do jogo, ele botava o botão dentro de um copo de cerveja e no dia seguinte o Garrincha comia a bola. Cada um tem a sua mandiga e seu ritual, né? Costumo colocar a camisa do Boca Júnior, que ela dá, assim, uma espécie de intimidação, porque o jogador diferente está entrando na mesa. O que é parecido entre o Totó e o futebol de campo é justamente o comando. Você é semelhante a um treinador de futebol em campo, na beirada do campo, exigindo dos jogadores o maior volume de jogo possível para poder ganhar o jogo. Como eu jogo desde pequeno futebol real, me ajudou muito. Eu tenho uma noção de como botar o time para jogar, atacar, o meio-campo tem que estar povoado para jogar no videogame. Isso tudo eu aprendi no real. Isso me ajudou também muito a me tornar um grande jogador de futebol virtual também. Olha, o virtual interfere no real exatamente da seguinte forma. Um dos casos clássicos disso é um goleiro do Livorno, um time da Itália, que ao final do jogo ele tinha defendido um pênalti e ao final todo mundo foi perguntar como é que você conseguiu defender esse pênalti. E ele falou, olha, eu vi o jogador cobrando no jogo virtual e sabia para onde que ele ia bater e fui lá e segurei. O prazer do gol, a emoção do gol é, assim, ímpar, sem igual. Porque dependendo de quem você esteja jogando, o gol pode sair simples. Mas, dependendo do adversário, você vai fazer o gol e vai comemorar muito e muitas vezes. Entre futebol de campo e futebol de botão, não tem nem o que conversar, é futebol de botão. É maravilhoso. Eu não consigo imaginar minha vida sem futebol, não. Futebol pra mim é tudo. Mais legal? Ih, aí complica. Mas eu acho que o real é mais legal um pouco. Tem aquela emoção de estar jogando ali, mas no virtual não fica muito atrás, não.